Olá, eu sou o Fernando Vivian, sou médico mastologista e já são quase 30 anos da minha carreira dedicados a estudar e trabalhar com uma doença que as pessoas não gostam muito de falar, não gostam muito de ouvir falar a respeito, que é o câncer de mama. Mas eu convido você a passar por uma jornada onde nós vamos conversar com pacientes reais, nós vamos ver cirurgias reais e entender melhor quais foram os avanços que aconteceram ao longo dos anos para tratar essa doença. Hoje nós temos índices de cura muito mais altos do que antigamente, mas ainda hoje as mulheres sofrem muito com o tabu, com o medo de encarar esse diagnóstico. Vem comigo nessa jornada e vamos conversar sobre o câncer de mama. Câncer de mama, uma doença da qual as mulheres não gostam muito de falar. Mas é muito importante a gente explicar e trazer o conhecimento correto para as pessoas a respeito dessa doença, para tirar esse mito de que o câncer não tem cura, de que tem esse fantasma todo em volta da doença. Para falar sobre câncer, eu trouxe a doutora Rita Costa Milan, uma oncologista clínica, que vai primeiro nos explicar o que é o câncer, doutora Rita, como é que surge um câncer? Fernando, obrigado pelo convite. Eu acho que é fundamental a gente explicar o que é o câncer e as pessoas entenderem realmente o que isso significa. O câncer são os tumores malignos que eles vêm decorrente de alterações nas células que o nosso organismo produz. Todo dia o organismo está produzindo células que são anormais e o nosso organismo ele tem mecanismos de reparar esses danos. Quando acontece uma falha nesse mecanismo de reparo, a célula se transforma numa célula normal e ela começa a se reproduzir de forma desordenada e aí origina o câncer. O símbolo do câncer, na verdade, ele vem do caranguejo, porque ele tem aquelas ramificações. E isso significa que o câncer, se a gente não detectar precoce, essas ramificações significa até onde ele pode atingir o nosso organismo. Então, nada mais é do que um monte de células anormais que o nosso organismo não conseguiu corrigir. E por que isso acontece? Muitas vezes por questões ambientais, na maior parte das vezes, por exposição a produtos químicos e algumas vezes por situações que são hereditárias, mas especificamente no câncer de mama, isso é uma minoria dos casos que acontece. Bom, a gente sabe que 90% dos casos de câncer de mama eles são adquiridos, são lesões que a gente foi desenvolvendo nas células durante a nossa vida, ao longo da nossa vida, por agressões, né, doutora Rita? Agressões que as células foram sofrendo. Mas 10% dos casos de câncer de mama estão associados a uma mutação genética que a gente nasce com ela. Essas mulheres nasceram com uma predisposição. Explique para nós um pouco isso. Então, o que acontece nesses 10%, 10 a 15% dos cânceres de mama que são hereditários, é porque o indivíduo, a pessoa nasceu com uma mutação que a gente chama. O que é uma alteração genética em alguma célula que produz uma proteína normal que vai produzir uma célula normal. E dependendo dessa mutação, dependendo do nome da mutação, a mais conhecida em câncer de mama é o BRCA1, BRCA2, ele está presente em todas as células do organismo, mas essa alteração, por exemplo, ela não vai conseguir reparar o que o organismo produz de errado. Então, por isso que a gente tem uma predisposição. E é importante que a gente sempre fala BRCA, câncer de mama. Mulheres, mas os homens também podem ter câncer de mama em homens. Então, homens com câncer de mama, a gente tem que sempre pensar em mutação. Existem algumas populações que têm maior chance de ter mutação. Por exemplo, as mulheres judias, a taxa de mutação é extremamente elevada, né? A nossa região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem uma incidência muito grande de mutações também. Então, talvez a nossa chance seja um pouco maior do que os 10, 15%. Mas o que significa que a pessoa que é portadora dessa mutação tem que acompanhar diferente e a gente pode prevenir o desenvolvimento do tumor se a gente já sabe que é alteração. Por exemplo, a alteração que predispõe câncer de mama, a gente pode fazer mastectomia para evitar o câncer de mama. Então, é extremamente importante investigar quando a gente tem alguns fatores de risco, essa população que pode estar na chance maior de desenvolver neoplasia.
Ficou muito conhecido na imprensa, né? Isso foi o que aconteceu com a Angelina Jolie, né? Ela descobriu, então, que no caso, na família dela havia uma incidência muito grande de tumores e aí ela acabou fazendo a testagem, o que levou. Então, só para ficar claro que não são todas as mulheres que têm que tirar as mamas, mas quando tem uma história familiar muito forte de câncer, vale a pena fazer o teste genético, né? Exatamente. Essa história da Angelina Jolie, que é o efeito Jolie, que saiu em todas as revistas, na Time, ela não teve o tumor. Os familiares, a mãe, a tia, por exemplo, tiveram câncer de mama, de ovário. E ela fez a avaliação e ela era portadora. Então, ela conseguiu fazer a mastectomia preventiva antes de ter a doença. Mas isso, de novo, não é para toda mulher ter que estar tirando as mamas. Até porque, às vezes, não é só o câncer de mama. A gente pode ter câncer de ovário, pode ter pâncreas nessa alteração. Então, é exatamente nessa alteração. E isso é um exemplo bem sucedido em que a gente consegue prevenir o câncer de mama. Ainda sobre o tratamento do câncer de mama, eu acho que muitas pessoas são curiosas para saber o que hoje tem para tratar o câncer. A gente sabe que a ciência evoluiu muito nos últimos anos, as técnicas cirúrgicas se aprimoraram, mas principalmente, né, Rita, eu acho que foi o avanço das novas drogas, os novos medicamentos. Então eu queria que tu falasse assim, hoje qual é a base do tratamento para o câncer de mama? A gente sabe que as mulheres têm que ser tratadas individualmente, né? Então por isso que não dá para comparar, uma vai fazer tal remédio, a outra não vai fazer. Mas como é que é essa escolha de tratamento? E isso que é extremamente importante, deixar claro que o tratamento tem que ser individualizado. O que serviu para paciente A, mesmo tendo o mesmo tamanho de tumor, para paciente B pode ser diferente. A principal arma para a chance curativa é a cirurgia, mas a gente tem a quimioterapia, que são as medicações, na maior parte das vezes, injetáveis na veia. A gente tem o tratamento de radioterapia e a gente tem o tratamento hormonal e especificamente no câncer de mama a gente pode ter medicações que são anticorpos monoclonais. Por que isso é diferente? Porque isso vai depender da idade do paciente, vai depender do tamanho do tumor, se aquele tumor ele já foi além, tem comprometimento de gânglios, tem comprometimento sistêmico em algum outro órgão, se o tumor ele é dependente de proteínas hormonais, então a gente chama os tumores hormonais, ou se é negativo para hormônio, então todos esses fatores vai fazer com que a gente individualize o tratamento. Algumas vezes precisando tratamento antes de operar, algumas vezes somente operando, outras vezes operando, fazendo o tratamento após. Então, existem, e o que mudou a história natural realmente foi a evolução das armas que a gente tem, tornando tumores que uma vez eram incuráveis em tumores que a gente tem a chance curativa ou a gente permite que a paciente viva, tenha qualidade de vida. Então, a evolução nos tratamentos, desde a cirurgia que diminuiu, a extensão da cirurgia, uma cirurgia grande para uma cirurgia menor, toda a evolução nos tratamentos fez com que a gente tivesse maior sucesso hoje no tratamento do câncer de mama. Então, essa quimioterapia é feita antes da cirurgia. Isso é o que se chama de quimioterapia neoadjuvante, essas palavras técnicas. O neoadjuvante é quimioterapia pré-operatória. Né? Faz a químio, depois opera. Dependendo, algumas pacientes, conforme a resposta, fazem uma complementação. Doutora Rita, tem uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas elas têm curiosidade pela resposta. O que é a quimioterapia branca e o que é a quimioterapia vermelha? Vamos ouvir da doutora Rita, qual é a diferença dessa quimioterapia? Essas são as duas principais medicações que a gente utiliza para o câncer de mama. Tá? São medicações que são feitas endovenosas. A quimioterapia vermelha são as antraciclinas, a cor dela é vermelha. Quando o paciente vai estar recebendo a medicação, ele vai ver uma seringa vermelha, e isso chama muito atenção. E a medicação branca são medicamentos que são feitos no soro, diluído. Então, por isso que a maior parte das medicações, elas são brancas. Né? Isso chama muito atenção porque, principalmente, a quimioterapia vermelha, ela é considerada mais pesada pelas pacientes. Porque essa cai cabelo? Essa que cai o cabelo. Quimioterapia vermelha, mesmo utilizando todas as técnicas que se tem hoje a touca, né, capilar, certo,
mesmo assim cai o cabelo. Por que que cai o cabelo? Porque a químio age em células que estão crescendo rapidamente e as células da pele, do folículo piloso estão crescendo. Então, as células ruins sofrem ação e algumas células boas. Então, por isso que chama muita atenção a quimioterapia vermelha ser diferente da branca. Na verdade, são dois produtos químicos que agem de forma diferente e que os efeitos colaterais são diferentes. Ainda que nessas pacientes o cabelo volta a crescer, que não é o meu caso, né? No meu caso o cabelo não cresce mais. E a gente sabe que o cabelo tem um poder muito grande na feminilidade, né, Rita? As mulheres, elas perdem, eu costumo dizer que ela perde o direito ao sigilo, porque no momento que ela fica sem cabelo e começa a usar uma peruca ou um lenço, as pessoas parecem que enxergam que ela está fazendo quimioterapia, né? Como que é essa questão da feminilidade no cotidiano de quem lida com câncer? A questão da perda do cabelo, que é a alopécia, que a gente chama, é a etapa mais difícil. Eu costumo dizer para as pacientes que todos os outros efeitos colaterais a gente vai ter como ajudar. Evitar náusea, evitar vômitos, evitar diarreia. A queda de cabelo, existem alguns medicamentos, por exemplo, a medicação vermelha, que mesmo com aquela touca capilar a gente não consegue evitar. Então, para a paciente é o símbolo da feminilidade e além disso tem, como tu falou, é um estigma, que aquela paciente que está sem cabelo está fazendo algum tratamento e as pessoas começam a olhar de forma diferente. Dá uma cara de câncer para ela, né? Dá uma cara de doente, né? E às vezes mesmo a paciente sabendo que tem o seu diagnóstico precoce, que a chance curativa, as pessoas que estão ao redor não sabem disso. Então o preconceito é muito grande. E a queda de cabelo, ela costuma acontecer 2 a 3 semanas depois do início da quimioterapia. E ela é de um dia para o outro, ela começa a cair. Então, o fato da paciente se ver perdendo o cabelo, esse é o momento que é o mais delicado, é o mais difícil para a paciente encarar, porque ela está vendo o que está acontecendo com o organismo dela. Eu tive uma paciente, só para te dar o exemplo, há anos atrás, que quando ela vinha para sessões de químio, ela chegava atrasada, chegava cansada, e aí um dia ela me disse que estava indo a pé, caminhando quarteirões, porque ela estava sem cabelo e no ônibus que ela tinha que pegar, várias vezes crianças ficavam rindo, olhando para ela. Então isso constrangia muito, então isso mostra que para nós, e o falar, vai voltar, vai passar, é fácil para quem está do lado de fora, mas para a paciente o significado que aquilo tem é extremamente complexo. Então, o que a gente precisa realmente é, talvez no futuro, a gente individualizando melhor os tratamentos, a gente vai conseguir ter medicamentos que não vão dar essa alopécia. Mas, atualmente, em 2021, ainda a gente tem medicamentos realmente que dão a queda de cabelo. Não está relacionado com químio fraca, químio forte. Não, é a químio que a paciente está precisando, que a doença dela precisa. É a toxicidade normal. É um efeito colateral daquele remédio que ela precisa tomar, né? Exatamente, porque a quimioterapia, ela funciona agindo geralmente no DNA da célula. Então, células que estão crescendo rápido são essas células que a gente quer atingir com a quimioterapia. O folículo piloso, a pele, as mucosas, a gente tem células epiteliais que estão todo dia se renovando. Então, essas células também sofrem um efeito da quimioterapia. Então, a gente tem um efeito nas células ruins e nas células saudáveis. Por isso que a gente tem os efeitos colaterais. E aí cai o cabelo. E aí cai o cabelo. Doutora Rita, a gente também ouve falar da radioterapia. A radioterapia também é um tratamento complementar, principalmente utilizado em pacientes que fazem cirurgias conservadoras, que não precisam tirar toda a mama. Algumas pacientes, né, que tiram a mama também têm um risco da doença voltar, então precisam também fazer a radioterapia. Explica para nós o que é a radioterapia. Os dois principais tratamentos pós-cirurgia é a quimio e a rádio. Então, a químio são medicações na veia ou algumas vezes em comprimido, principalmente endovenoso, que ela faz a prevenção local e a prevenção sistêmica, o tratamento local e o sistêmico. A radioterapia é tratamento local. Então, exatamente naquelas situações que eu tenho maior chance da doença voltar, quando faz a cirurgia que é chamada de conservadora, que fica a mama, ou mastectomia, que eu tenho comprometimento linfonodal, que eu tenho uma maior chance da doença voltar na mama, a gente indica a rádio. Isso, o comprometimento linfonodal é quando o tumor já saiu da mama e foi para baixo do braço. E foi para os gânglios que a gente chama. Tá. Né? Então, mesmo as pacientes com comprometimento linfonodal, existe chance curativa. Com todos os tratamentos, a gente tem chance curativa. Mas a radioterapia são aplicações, é uma técnica como se fosse raio-x, ela é indolor,
a paciente fica 5 minutos no aparelho como se ela fosse fazer um raio-x todo dia da mama, né? E geralmente, dependendo de cada situação, são 3 semanas, 4 semanas, todos os dias, 5 minutinhos, o paciente vai e faz a aplicação. E o efeito da radioterapia é o local, então principalmente efeito de pele, né? Diferente da químio que a gente tem o efeito sistêmico, porque a rádio é para fazer prevenção local. Vou aproveitar que a doutora Rita está aqui e vamos um pouquinho além. A gente comentou sobre algumas coisas que podem causar o câncer. Doutora Rita, uma mulher que já teve o câncer de mama, que já foi tratada, que recomendações você dá para que o câncer não volte? Existe alguma coisa para fazer para reduzir a chance do câncer voltar? Existe. É o estilo de vida, né? A modificação do estilo de vida é fundamental. Então, o que a gente tem comprovado cientificamente é que pacientes obesas têm uma maior chance de a doença recair, ou até a própria obesidade é fator de risco para câncer, incluindo o câncer de mama. Então, o perder peso, atividade física, exercício aeróbico, e não é eu dar uma caminhada, não, é fazer atividade aeróbica. E o que tem documentado nos estudos é pelo menos 120 minutos de atividade aeróbica por semana, porque na atividade aeróbica a gente consegue eliminar as substâncias ruins do organismo e a gente produz hormônios, a gente produz substâncias que são saudáveis para o organismo. Não fumar. Então não é aquela coisa, eu faço tudo a pé, eu vou no centro Não. a pé. Não, tem que ser um momento para fazer a atividade. Botar um tênis, vai para o parque, vai caminhar na quadra, Certo. vai para a esteira. Então, é exercício aeróbico. O tabagismo, a gente lembra sempre de câncer de pulmão, mas cigarro é fator de risco para câncer de mama. Então, a mulher que fuma tem que parar de fumar, tá? Porque ali ela já pode, o tabagismo pode ter sido o fator que deflagrou. Bebida de álcool também é outro fator. A bebida de álcool, além do que é considerado social, né? Principalmente para a mulher, é fator de risco. Então, assim, se a gente fosse resumir, não fumar, beber socialmente, atividade física, diminuir de peso. Né? Sim, terminou uma quimioterapia, ela pode fazer um brinde em Exato, família, não vai deixar de tomar pode, uma tacinha de champanhe. O problema é diariamente. Certo. Né? O problema é diariamente. Os exageros, então, né, doutora Rita? Os exageros. Os né? exageros. Nem 8, nem 80, é exatamente. Então, modificação de estilo de vida para quem já teve, e se a gente está se preparando para um envelhecimento saudável, a gente tem que pensar nisso, né? Nesses principais fatores. Conversamos aqui com a doutora Rita Costa Milan, que é oncologista. Ela nos explicou sobre quimioterapia, sobre radioterapia e principalmente sobre as mudanças de hábito, as coisas que são importantes da gente mudar no nosso comportamento. Não só para o câncer não aparecer, mas também para aquelas mulheres que já tiveram o câncer de mama, para essa doença não voltar. Doutora Rita, muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas vão apreciar muito esses esclarecimentos. Obrigado mesmo pela sua entrevista e pela sua disponibilidade. Obrigado, Fernando. Acho que foi uma excelente oportunidade para a gente conversar e sempre deixando assim para as pacientes, faça o exame de mama, né? Se tem muito medo de procurar, acha, mas assim, se a gente achar que seja precoce, o câncer tem cura. O fundamental é o diagnóstico precoce, mas doença avançada, com toda a tecnologia que a gente tem atualmente, isso também nos permite chegar à chance curativa. Então, faça o autoexame, procura ser um mastologista, aproveite o Outubro Rosa para realmente quem não fez, lembrar de fazer, mas não é somente no mês de outubro, é todo ano que a gente tem que se cuidar. Então, o câncer sim tem cura, não esqueçam disso. Obrigada.